aqui para o canal Capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre um clássico, porque clássico é clássico, não é? Vamos falar sobre Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Já tem vídeo aqui no canal de uma das irmãs Brontë, que é a Emily Brontë, Morro dos Ventos Uivantes, que é o meu favorito da vida, mas hoje nós vamos falar sobre a obra-prima da Charlotte, que é Jane Eyre. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as notificações e toda aquela história, porque ajuda muito na divulgação aqui desse projeto que é o sonho da minha vida, coisa que eu mais amo fazer atualmente. E também peço para que vocês sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Scooby, no Goodreads, enfim, no Facebook, em qualquer lugar que nós estamos online. Mamãe está online, pessoal. Então, sem mais delongas, bora lá falar sobre Jane Eyre, que todo booktuber fala. Como eu disse, a Charlotte é irmã da Emily Brontë e foi uma das irmãs Brontë que mais viveram. Ela viveu até os 39 anos, quando faleceu no parto. As irmãs ali morreram em decorrência da pneumonia, outras pela febre tifoide, que eu vou falar mais um pouco. E é uma história bem triste dessa família. E assim, todo mundo tinha uma aptidão ali na literatura, porque a Anne Brontë foi uma escritora, a Emily, a Charlotte e até acho que o irmão dela, se não me engano, também foi. Enfim, escrito e publicado em 1847, lá em meados do século XIX. Nós estamos ali numa mudança de paradigmas da sociedade, que agora ali vive um turbilhão de revoluções feministas. Charlotte Brontë, então, ela é vista até como uma escritora bem feminista ali pelo teor desse livro. Olha só um trecho que é até grifado na capa desse livro. Não sou um pássaro e não fui presa em uma armadilha. Sou um ser humano livre, com minha vontade independente. Então aqui a gente vai ver ali alguns nuances do feminismo, lembrando que não é o feminismo que nós conhecemos. Isso aqui é um romance vitoriano, então acalme-se, ativista, porque esse livro aqui, ele tem ali nuances de um feminismo como a gente conhece, mas não necessariamente uma obra feminista. Ok, vamos adiante com a história. Jane Eyre, então, é um romance de formação e também uma autobiografia da Jane Eyre, que algumas pessoas falam que até tem traços da própria Charlotte Brontë. Veja, no início desse livro, a gente já tem contato com a história triste dessa menina que é uma órfã, ela não tem nem pai e nem mãe, e ela mora com a tia. Ela foi morar com essa tia basicamente porque o esposo dela, que era seu tio, era irmão da sua mãe. Então ela foi morar com essa família, assim, quando ela ficou órfã. E ela teve uma vida infeliz nessa casa, porque senhora Reed, que é a sua tia e esposa do seu tio, irmã de sua mãe, ela tem uma certa inveja da Jane Eyre. Porque o tio, assim, achava a irmã dele a preferida dele, cuidava da Jane Eyre mais ferrenhamente do que os próprios filhos, os próprios outros 3 filhos. E a senhora Reed achava que o marido preteria seu filho em relação a ela. Quando seu marido morre, a Jane Eyre começa a comer o pão que o diabo amassou, literalmente. É uma criança que ela sabe que é indesejada na casa onde ela vive e ela é totalmente amargurada. Você fala, meu Deus, uma criança de, sei lá, por volta dos 10 anos, que sente tudo isso de uma maneira como uma avalanche de sentimentos. Toda a frustração da tia é descontada nela, as empregadas ali sentem a mesma coisa por ela, assim, um certo desgosto. É muito triste de ler o início de Jane Eyre. Eu achei até que eu ia desistir dessa leitura, porque eu falei, meu Deus, só desgraça. Não sei se eu tô preparada para um livro que é só desgraça. E assim, a Jane Eyre recebe vários castigos, porque a tia acha ela meio uma criança mal educada, respondona, dissimulada. Veja, tudo isso em uma pessoinha de 10 anos, gente. Não sei que ela vê. Eu vou ler pra vocês um trecho que é a Jane Eyre falando sobre a casa da senhora Reed. Eu era uma intrusa. Não era igual a nenhuma pessoa de lá. Não tinha nada em comum com a senhora Reed ou com seus filhos ou com a criadagem escolhida por ela. Se eles não me amavam, de fato, eu os amava menos ainda. Eles não eram obrigados a considerar com afeto um ser que não podia ter empatia por nenhum deles. Uma coisa heterogênea com temperamento, aptidão e inclinações opostas aos deles. Uma coisa inútil, incapaz de despertar os seus interesses ou de lhes dar algum prazer. Uma coisa nociva
raiva que respondia com os germes da indignação ao tratamento que deles recebia e com o desprezo ao julgamento que dela faziam. Sei que se eu fosse uma criança saudável, brilhante, descuidada, exigente, bonita, levada, embora totalmente dependente e sem amigos, a senhora Reed teria suportado minha presença com mais complacência. Gente, eu amei a maneira como esse livro ele é escrito. É muito bonita a forma com que a Charlotte Brontë escreve esse livro, você fica bem preso ali na narrativa dele. Achei essas passagens do sentimento que ela sentia, você consegue estar na pele. Por isso que é um livro que beira ali ao desagradável. Chega um momento que essa menina, ela surta com todo mundo, ela chega a agredir o primo dela mais velho, porque ele agride ela com um livro e ela chega a sangrar. E aí ela fala assim, não mais, eu não aguento mais, e surta e fala tudo que ela gostaria de falar pra senhora Reed. É uma cena impactante de ler. Por consequência desse ato da Jane Eyre, a tia dela meio que dá ela, assim, pra um orfanato. E aí que começa, assim, a você pensar que a vida dela talvez melhore ela indo pro orfanato. Veja que fundo de poço essa menina consegue chegar. E nesse orfanato ela pensa que ela vai ter uma nova vida, porque ela vai pra essa instituição muito longe da casa da tia, e lá ela pensa que ela finalmente vai ser uma pessoa livre. Só que nesse orfanato, assim, só acontece desgraceira com essa menina durante o início da vida dela lá. E assim, acontecem muitas coisas, muitas reviravoltas como um bom romance vitoriano. Ela faz grandes amizades com uma menina, com uma das professoras que apoia e acredita que ela não é dissimulada, mal educada, porque a tia fez questão de falar tudo pro diretor desse orfanato para que ela fosse tratada como ela merecia. E quando a gente pensa que a vida dela vai melhorar, não melhora. É isso, literalmente. No orfanato, por questões sanitárias e de insalubridade, metade das meninas morrem com febre tifoide. Você tem noção? Inclusive, a melhor amiga da Jane, que é a Ellen Burns. Gente, eu chorei nessa parte, eu vou ler pra vocês a reflexão que a Jane tem quando ela percebe que a Ellen vai morrer, antes da Ellen morrer de fato. Que eu achei a coisa mais bonita e pesada que eu já li, assim, real. Então, meu pensamento fez seu primeiro esforço sério para tentar compreender o que me haviam dito sobre céu e inferno. Pela primeira vez fiquei perplexa a olhar para trás, para cada lado e para frente, e ver por toda parte um vazio insondável. E perceber que o único lugar que era de verdade era o presente. Tudo mais era uma nuvem sem forma, um buraco sem fundo, e comecei a tremer diante do pensamento de como seria cambalear, mergulhar no meio desse caos. Que o único lugar de verdade é o presente, e eu achei isso muito forte. Quando eu li isso aqui, começou a embrulhar meu estômago e eu comecei a chorar. E assim, chega algumas páginas pra frente, a Ellen morre, e aí eu tava já em lágrimas. Eu achei muito bonito, principalmente pela minha formação crente, religiosa, que me fez ficar bastante reflexiva. E esse livro aqui, ele posso até dizer que tem questões religiosas bem enraizadas nesse livro, porque traz muito essa questão de Deus, de que o sofrimento vai ser recompensado, de que Deus vai olhar para o pobre e oprimido, e, enfim. Os anos vão passando e por causa desse episódio da febre tifoide que matou metade das meninas, a comunidade ali ao redor desse orfanato percebeu que ela estava sendo administrada por uma pessoa horrorosa e eles começam a criar um conselho para cuidar daquele orfanato e a situação vai melhorando. E aí a Jane Eyre, ela vai crescendo lá, ela vai se tornar uma professora e assim, o espírito dela que era meio irracível, assim, sabe? Ela passa a se tornar uma mulher que... ela passa a se tornar aquilo que esperam dela. Ela se torna uma pessoa um pouco mais mansa, digamos assim, na hora do trato. Ela vai ser professora, ela vai aprender francês, então ela vai criar aptidões ali para pintura, então ela vai ser uma ótima artista. E assim, a professora que cuidou dela, aquela que eu falei, a senhora Temple, ela vai se casar e vai embora desse orfanato, e ela falou, não tem mais nada que me prenda aqui. E ela coloca um anúncio no jornal falando, olha, eu tenho essas skills, era a versão do LinkedIn, o mural do LinkedIn dela da época, e ela fala que tá disposta a se mudar para cuidar de crianças em uma casa de família. Pasmem, ela recebe uma oferta e ela vai. E assim, ela é muito bem tratada nesse novo lugar que ela vai morar. Inclusive, ela vai achar que a governanta é a dona da casa, mas não é.
O dono mesmo passa pouco tempo na propriedade, guarde essa informação. E é isso. Ela vai cuidar de uma garotinha francesa, de uns 10 anos de idade, então parece que é a história dando o looping, né, novamente. E essa menina é a protegida do dono da casa. Um belo dia, o proprietário da casa volta, e aí nós conhecemos o Sr. Rochester, o famoso Sr. Rochester. É um homem que eu gostei muito de ler nesse livro. Ele é uma figura estranha. Não é uma figura fofinha, bonito, não é um cara idealizado, ele tá longe de ser descrito como um homem bonito nesse livro, ele tá lá pela perto dos seus 30, seus 40. E ele é interessante pelas conversas que ele vai ter aqui com a Jane Eyre. Ele é meio sórdido, meio irônico, meio sarcástico. E eu curti, gente, passei assim... você vê que é um homem inteligente falando com você, né? Eu gostei. Como um romance vitoriano, sabemos que os dois vão se apaixonar. A Jane Eyre vai se apaixonar pelo seu patrão, o Sr. Rochester. E é muito legal a construção dos diálogos que a Charlotte vai fazer desse encontro da Jane com o Sr. Rochester e a dinâmica que eles vão criando. É muito legal. Um ponto, assim, que eu fiquei um pouco chocada, e não por puritanismo, tá, gente? Mas porque... ela era uma menina quando conheceu o Rochester, tinha seus 18, 19 anos, e ele conta pra ela as aventuras que ele teve, os romances que ele teve, as mulheres que ele teve, onde ele conheceu, assim. Eu achei meio sórdido, porque a menina, tipo, ela é descrita aqui como uma pessoa, tipo, meio... carinha de gente tímida, meio escondida, magricela, branquela, bem inglesa, assim, sabe? Calma, meu amigo, entendeu? E ele vai, inclusive, falar como ele se tornou tutor de Adele, que ele nem sabe se a menina é filha dele. Então, assim, bem chocante pro século XIX a gente ler isso, né? Hoje talvez seja uma coisa um pouco mais normal, mesmo não sendo ali, mas eu achei bem legal. Essa questão, assim, dela ter exposto essa estranheza. Porém, você não acha estranho quando você tá lendo, tá? Você tem que fazer essa reflexão meio que à parte, falando, epa, estranho, sabe? Então a gente descobre que o Sr. Rochester, ele era do rolê. E a partir daqui, dessa parte, eu vou dar spoilers. Então se você não quer spoilers de Jane Eyre, porque você tá aí querendo ler, não assista. Mas se você, assim como eu, acha que spoiler não vai estragar a tua história... e principalmente porque esse livro não se estraga com spoilers, pelo contrário, que é legal o desenrolar das coisas. Lá vai a história com spoiler, então, desde aqui. Então, como eu falei, eu achei meio sórdido essa questão dele falar as coisas pra ela, e principalmente porque eu já sei o que acontece, né? Não só por ela ser uma menina tímida e recatada e quietinha. A gente pensa que o Sr. Rochester, ele era um homem solteiro, impedido, que viveu tudo isso porque ele podia, porque ele era homem. Só que assim, existe um mistério dentro daquela casa. Eu vou ler pra vocês uma coisa que a Jane Eyre ouviu passeando ali pelos corredores dessa mansão. Enquanto eu caminhava com passos delicados, chegou aos meus ouvidos o último som que se esperava ouvir naquele lugar tão quieto. Uma gargalhada. Era uma gargalhada curiosa, distinta, formal, melancólica. Parei. Apenas por um instante o som cessou. Começou outra vez mais alto, pois da primeira vez, embora audível, tinha sido baixo. Transformou-se num clamor estrondoso que pareceu despertar um eco em cada quarto solitário, embora saísse apenas de um, cuja porta eu podia identificar. Gente, se você está numa mansão e você começa a ouvir uma risada meio sórdida, meio, né? Você fica, eu vou pegar a minha mala e vou embora. E só que ela não faz isso, né? A gente já sabe que vai acontecer toda a história dela com o Sr. Rochester. Isso é bem no início. Então, a gente descobre que tem um mistério nessa casa. E a gente vai descobrir que os empregados dessa casa... Eles colocam a culpa desses gritos, dessas gargalhadas, em uma das empregadas, a senhora Poole. E ficamos quase mais da metade do livro achando que é a pobre da coitada da senhora Poole. E essa figura misteriosa tem momentos muito violentos. Ela tenta colocar fogo na cama do Sr. Rochester, ela esfaqueia em determinado momento o visitante que chega àquela mansão. O cara quase morre. E a Jane acha que é a senhora Poole e fica pensando, por que ninguém demite esta louca? E a história vai se desenrolando, como eu disse. Os dois têm ali um relacionamento. E o Sr. Rochester pede a Jane Eyre em casamento. Só que a gente sabe, como todo
romance vitoriano que vai dar ruim. Ele vai pedir ela em casamento e na hora lá do casamento, quando o padre fala, tem alguém que é contra esse casamento? Chega um maluco e fala que é contra porque o Sr. Rochester já é casado. E aí o Sr. Rochester pega a Jane Eyre e fala, sim, sou casado, eu vou te mostrar quem é a minha mulher. Ele pega a Jane, vai até o castelo dele, abre a porta que a Jane Eyre identifica aqui, entra e dá de cara com uma mulher amordaçada. Você tem noção? Que é a mulher do Sr. Rochester. O Sr. Rochester, ele era casado e a mulher era louca. E louca no sentido de não poder conviver em sociedade. E ela estava no sótão, presa, anos. Tipo, 10 anos lá. E era a esposa que causou todo tipo de violência que a Jane Eyre pôde testemunhar ao longo desse tempo que ela passou nessa casa. A Berta, que é o nome da mulher do Sr. Rochester, ela tenta escapar sempre. Ela não é calma, tranquila. Ela, assim, tem momentos que ela tem ali um pouco de lucidez e tem momentos que ela tá completamente fora de si. E foi um casamento arranjado pelo pai dele. E assim, a gente chega a ter dó, porque o pai dele sabia que ela era doida e a mãe dela também era doida. A gente fica até com dó do Sr. Rochester, porém a gente se esquece completamente que essa mulher está amordaçada no sótão há 10 anos. Eu achei muito horrível toda essa história e como a gente passa pano pro Sr. Rochester nessa parte. Essa história ela vai tentar te convencer que tudo isso é normal. Ela vai tentar te vender essa história, de fazer te dar dó do Sr. Rochester, porém é uma coisa muito bizarra, muito da bizarra. Né? Por isso que aqui é um pezinho no romance gótico, é justamente por causa dessa parte. Agora cabe a Jane Eyre saber se ela vai continuar com o Sr. Rochester ou se ela vai embora. Porque tem a questão da bigamia, ela sabe que ela nunca vai poder ser esposa dele. Só que assim, ela bate os 10 minutos de consciência dela, ela vai embora no meio da noite, sem nada, sem nenhum pertence. E assim, essa mulher chega a mendigar porque ela não planeja nada, ela simplesmente foge. Ela sabe que o Sr. Rochester ama ela ama ele, mas assim, a questão religiosa aqui, ela explode muito e todo o moralismo da sociedade, enfim. E ela, tipo, prefere mendigar até que se subjugar nessa situação. Um livro, assim, de reviravoltas, muitas reviravoltas. A gente chega na grande reviravolta final, que ela vai conseguir uma herança de um parente tão distante que ela não sabia que existia. Ele vai atrás dela e ela vai conseguir a sua independência financeira, então talvez seja aqui que a gente vê tanto a parte dela ser livre, etc. Só que eu percebi que ela vendeu um pouco dessa liberdade, porque ela volta para casa do Sr. Rochester atrás dele. E ela descobre que teve um grande incêndio, porque a Berta meteu fogo em tudo. O Sr. Rochester perdeu a visão, inclusive, nesse acidente, e a Berta morreu. E eles ficam juntos. Então essa história, ela vai acabar dela falando assim, ó, eu estou há 10 anos casada e agora a minha vida é ele e eu sou a vida dele e ele é a minha vida. E eu fico, tipo, um pouco assustada com isso, assim, claramente, porque é uma situação um pouco obsessiva e um relacionamento meio tóxico, mas a gente tá falando também de uma coisa que aconteceu no século XIX, não estou passando pano, deixe claro, mas é uma coisa que a gente precisa problematizar agora que nós estamos lendo e que muita gente considera isso aqui um clássico, um excelente livro. E eu vou contar pra vocês que, assim, no último terço, assim, do livro, eu dei uma bodeada gigantesca, porque parece que não desenrola a história, reviravolta toda hora, e eu não acho, assim, que chega perto de O Morro dos Ventos Uivantes, porque é alguma coisa, assim, fora da minha realidade, é fora da casinha, completamente, não chega nem aos pés. Então é um livro bom, daria 4 estrelas, porque é muito bem escrito, porém não faz parte, assim, do que eu considero a melhor coisa que eu já li na vida. Porém, eu acho que todo mundo deveria conhecer, pelo menos uma vez na vida, a Charlotte Brontë e Jane Eyre, porque muita coisa do que a gente vê de romance hoje, com certeza é baseado nisso, dá pra sentir, assim, tudo que eu já li que remeteu a Jane Eyre. Até essas reviravoltas, a mocinha que tenta ser independente, enfim, tudo começou aqui, gente. Essa mulher, ela foi professora, mendiga, noiva de um cara super rico, órfã, enfim, ela foi tudo. Enfim, então é um livro assim que muita gente pode se identificar e pode sair várias coisas disso, como já saíram. Então recomendo fortemente para que você tenha pelo menos uma leitura de Jane Eyre na sua vida.
por isso talvez seja porque tanta gente recomenda. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa review. E, como sempre, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e até a cena dos próximos capítulos. Beijos e tchau!